volta para dar continuidade à nossa aula do curso C Sharp de iniciante ao profissional. Na aula anterior nós criamos uma pequena aplicação para tirar média e lá expliquei alguns fundamentos e reforçamos o que a gente tinha aprendido até então. E vamos ter a oportunidade também de continuar aprendendo e reforçando mais a aplicação, ok? Bom, nessa aula, como na aula anterior, que foi ao desenvolver um aplicativo, eu fiz uso até dessa classe chamada Program, e essa classe eu vou estar abrindo ela aqui e mostrando que é uma classe static, e no momento a gente não tinha estudado ainda o que é uma classe estética, ok? Então vou fechar ela aqui, e hoje nós vamos estudar o que seria uma classe estática, beleza? Bom, antes eu quero dizer que eu já criei uma aplicação chamada Minha Aplicação, ou seja, um projeto chamado Minha Aplicação, onde eu tenho meu formulário, e a partir de agora eu vou trabalhar com esse projeto, e quando eu começar a aula eu posso ter deletado, apagado todas as instruções que eu tenho nesse projeto. Por quê? Porque nós já sabemos como criar um formulário, como criar uma classe, criar um método, criar um construtor. Então eu sempre vou estar limpando para ganhar tempo, porque ao iniciar o meu Visual Studio ele demora bastante para criar os formulários e etc. Então sempre eu vou iniciar aqui. Para isso eu já vou renomear esse Form 1, e eu vou usar essa opção de renomear para chamar dele de principal. Então eu sempre vou estar usando esse principal aqui. Já renomeei ele aqui e ele vai renomear. Ele pergunta, né? Você está renomeando o arquivo. Além disso, deseja renomear o projeto toda referência? Sim, tá? Porque ele está como Form 1, vai virar agora chamado principal. E se ele faz a alteração também, não é o título, tá? É o nome do formulário. Por exemplo, na pasta que eu criar, né? Porque eu tenho aqui eu escrevi assim, minha app, então, minha aplicação, então ele já pode renomear aqui, ó. Tava Form 1 e automaticamente renomeou aqui. Quero mostrar isso também. Bom, então a partir de agora vai ser assim. Agora, o que é que acontece? Uma classe estática, ela é pouco diferente uma classe normal, vamos dizer assim, a classe que você já conhece. Como é que a gente cria uma classe? Na minha solução, eu clico com o botão direito e mando adicionar uma classe, ok? Então nós já aprendemos isso. E aqui eu dou um nome para essa classe. Posso dar qualquer nome que eu quiser. Por exemplo, vou chamar classe normal, tá? Só para a gente entender. Uma classe normal, uma classe que a gente já vem criando de qualquer jeito, ok? A diferença de uma classe normal, vamos dar esse nome aqui, é que quando eu precisar, e aqui eu já vou criar um botão nesse Form 1 aqui, quando eu precisar, tipo, buscar um método ou algo que esteja nessa classe, eu preciso criar um objeto. Aí aproveito dizer também que os programadores, por estar usando uma linguagem orientada a objeto, que hoje é a linguagem mais moderna do que uma referencial como era uma processual antigamente, eles não gostam muito de usar uma classe estética. Por quê? Porque na classe normal, como a gente precisa criar os objetos e instanciar. Mas eu digo o seguinte, eu vou dar um uso aqui de uma classe normal, e a gente fez o uso de uma classe static na aula passada criando o sistema, e vou explicar qual é a importância ainda dessa classe estética, tá? Vamos lá. Aí eu criei uma classe aqui, e nela, normal, isso já conhecemos, nela a gente pode criar o que? Uma propriedade, né? Tipo string mesmo, e aqui eu só estou repetindo o que a gente fez nas aulas anteriores, mas sempre é bom estar fazendo de novo e aí a gente passa a entender melhor. Criar uma propriedade normal, ok? E nela a gente podia até criar um getSet, vamos supor que eu criei uma variável, mas aqui a gente podia estar criando também um set, um get, tá? Que é a estrutura que a gente já viu como é que cria uma propriedade, beleza? Faltou ponto e vírgula aqui, às vezes eu sou retardo para esquecer alguma coisinha, mas vamos lá. Então tá aqui uma propriedade, a gente já viu isso aqui, né? Não só uma variável, como a gente cria uma propriedade, pode ser escrito dessa forma aqui também, tá? Vocês viram que tinha chave, abre chave, fecha chave, mas também pode ser escrito assim da maneira mais simples, porque eu quero apenas uma propriedade. E aqui eu vou criar agora um método, e todos já sabem como se cria um método, esse é sem retorno, posso chamar de mostrar nome, porque eu vou mostrar esse nome aqui, e aqui está criado um método normal. Até aqui a gente já estudou isso bastante. Então aqui eu posso criar um message box, não sei se o meu
Ah, não está criado aqui em cima o will. E já aqui eu já vou criar o using. Já devia estar aqui, né? Devia criar uma coisa que a gente usa bastante, message box. Windows vai demorar um pouquinho aqui, mas eu vou criar. Pronto, agora eu já posso usar o message box, tá? Então esse message box vai ser definido o que aqui? Ó, já vai o cheio de mão aqui. Vai ser definido o nome aqui dentro, tá? Então tem um nome aqui dentro. Então quando eu puxar esse método pela meu form, né, por esse botão, eu vou chamar esse método aqui. Nós já vimos isso, né? Já vimos isso, só estou replicando. E aqui eu já vou colocar na propriedade o nome desse botão chamado btn ok, é assim que eu vou chamar ele, e vou botar no label dele um ok, pronto, só isso. Quando eu dar duplo clique, se eu quiser chamar aquele método que está na classe normal, eu tenho que fazer o que aqui? Eu tenho que chamar o nome da classe normal. Posso botar de cn de classe normal, new, é isso? É assim que faz? Classe normal. Aí eu posso usar, ou seja, criei um objeto cn, já é um objeto, ponto, nome, que é o nome que eu quero de lá, e eu vou dar um nome para isso aqui. Vou colocar Léo, beleza? Tudo bem? Então criamos um objeto chamado cn aqui, beleza. Agora eu posso invocar aquele método, tudo isso é só replicando o que a gente já fez antes, nada diferente daqui, mas é necessário mostrar. Bom, agora se eu clicar no botão, além de dar um nome nesse botão, eu posso fazer pelo text box, você já sabe disso, eu vou revocar aqui. Então vou fazer um teste, tá? Nada de diferente, normal, nós instanciamos uma classe, criamos um objeto, o nome desse objeto é cn, tá? E esse objeto nós damos para a propriedade que tem lá, vamos dar aquela propriedade o nome Léo, e nela exibiu. Beleza, normal, atento normal. Se a gente quiser criar um outro objeto, nós faremos da seguinte forma. Vamos instanciar de novo, está eu aqui copiando e colando de novo, não peço que façam isso, e vou botar que é o 2, tá? E aqui nós vamos criar um outro objeto, o cn2 agora, ponto nome, e vamos dar um nome qualquer para esse objeto 2, tá? Então nós podemos fazer isso. E o cn objeto 2, vamos puxar também como é que eu posso dizer? O método. Ok. Beleza. E vai aparecer um e o outro, né? Então vamos executar aqui. Vai aparecer o Léo, deu ok, Léo e depois o Alex. Ok, daí tudo bem. O que uma estática faz? Uma classe estática faz? E aqui eu já vou criar uma classe estática. Vou criar aqui adicionar. Agora eu vou criar uma classe estática que referência a essa aula. Do mesmo jeito, criar. E vou dar um nome do mesmo jeito, classe, e agora eu vou chamar ela de estática, tá? Não é o nome aqui que vai criar uma classe estática. Simplesmente é uma classe normal como qualquer uma outra. O que vai mudar ela aqui, observe, é exatamente o que está aqui em program. Olha como o program está escrito. Ele tem a palavra static. Quando eu chego aqui antes do nome da classe, do tipo classe, e coloco static, e aqui está, essa classe agora é estática. Quando ela vira estática, significa que nós não precisamos simplesmente instanciá-la. Esses objetos, que é a propriedade nome e mostrar, eu posso puxar direto. A aula anterior eu fiz o sistema e nela eu defini que ao fazer o login eu vou dar o nome do usuário e aparecer na tela principal. Observe que eu não precisei instanciar. Por quê? Eu só precisei declarar a propriedade aqui e no form chamar. Então eu vou fechar o prog e vou criar minha própria classe estática, que é essa aqui. Então vou dar um espaço aqui e vou escrever static. Pronto. Então tudo que está aqui agora, ela é uma classe estática. Aqui no meu form principal, eu não preciso instanciar mais essa classe. Eu basta botar o nome da classe e já vou poder ter o uso direto das propriedades que tiver aqui dentro. Por exemplo, public, eu quis escrever public, string, nome, né? Eu vou até botar diferente, sobrenome, tá? Para não confundir com o outro, mas também é do mesmo jeito que eu fiz lá, podia ser nome. E eu tenho o set e tenho o get, ok? E agora eu vou pegar aqui agora e vou definir aqui o meu método, né?
Agora observe que eu fiz esse, declarei a propriedade exatamente como está no normal. Exatamente, vou até copiar e colar lá. Ó. Pronto. Exatamente. Só que o que acontece? Quando você cria, e cá vai dar erro também, quando você cria uma classe static, então automaticamente todos os seus propriedades, métodos, ele também tem que ser, e tá eu escrevendo um monte de coisa, static. Então assim, automaticamente, se você está numa classe, uma classe estática, ou seja, static, você precisa definir ela como static. Então isso aqui também teria que ser static, tá? Então, mas só que nós vamos fazer o uso aqui, eu só queria mostrar isso. Então assim, ao declarar, você precisa atribuir também que ela seja estática, porque toda classe estática ele exige que os métodos, propriedades sejam estáticos. Beleza? Até aí tudo bem? Então aqui a gente pode definir também agora, então observe que já não dá mais erro, o método. O método do mesmo jeito, public, a gente pode colocar o static, vai ser void, ou pode ser inteiro, string, como queira, só que void não retorna nada. E eu vou escrever exibir, não mostrar, exibir nome. E aqui eu criei o meu método. Então, se eu retirar a palavra static, o que, que vai acontecer? Vamos lá? Exibir nome vai dar erro. Por quê? Ele quer que defina que ele também é um static. Por quê? Porque a classe é estática. Se a classe é estática, as minhas propriedades do meu método também serão. O que eu vou fazer aqui? Só um message box, porém vou ter que escrever lá, né? O system, vou escrever lá em cima, não. System.windows.form. Aí eu boto agora o meu message box, tá? Assim eu vou fazer aqui diferente. Vou declarar lá em cima. E aqui eu coloco quem? Eu coloco o nome. Foi o nome que eu coloquei? Não, sobrenome. Aqui é sobrenome, para não confundir com a de lá. Beleza, então eu fiz minha classe normal, que já aprendemos a fazer dessa maneira, tá? E aqui eu vou chamar aqui para reduzir. Nós já conhecemos nossa classe, várias vezes fizemos classe normal, e agora nós fizemos nossa classe static. Qual é a diferença de static? Eu não vou precisar instanciar. Então, quando eu chegar aqui agora no meu botão, e uma vez eu aqui agora já vou separar a minha instância que eu chamei K, né? Para os meus métodos e minha propriedade, agora eu só preciso escrever isso aqui, ó, classe estética, o nome da classe. Então, quando eu botar o nome da classe, cadê? Classe normal, cadê? Classe estética. Classe estática. Tá, vamos lá. De novo. Classe. Aqui eu vou digitar de novo. Classe estática. Classe e não, não. Ó, um erro de digitação, né? Classe, eu tentei digitar classe, mas eu não digitei K aqui como classe. Eu botei calce. Eu vou ver se eu renomeio aqui. Eu coloquei errado aqui, ó. Então o nome da classe está errado, né? Então aqui vou até renomear aqui, ó. Vou até renomear aqui para ele consertar todo o meu namespace. Aí ele vai pedir para renomear. Pronto, ele até renomeia aqui se caso eu não tiver renomeado. É porque, eu estava procurando aqui e o que é que acontece? Eu estava digitando, eu escrevi calce, não classe, agora sim, classe. E aí tem o normal estético. Quando eu colocar classe estética, eu não posso agora fazer isso, ó, tipo CE para instanciar igual a news. Isso não vai funcionar, ele vai dar um erro, isso não existe. Vou passar o mouse aqui, você lê aqui, ó, não é possível criar uma instância de uma classe estética, tá? Isso não é preciso, eu só preciso agora fazer isso aqui, ó, chamar o nome da classe, tá? Que no meu caso aqui é classe estética. Lá a gente chamou program, que era o nome, ponto, e agora eu posso chamar o que eu tenho dentro da classe, o exibinome ou sobrenome, por exemplo. Esse sobrenome, aí eu posso dar o sobrenome, tá? Já posso passar aqui direto, ok? E aqui embaixo também eu vou chamar a classe que eu quero, que é a static, ponto, e posso chamar um método, tá? Posso chamar um método, porque o método tem lá o meu message box, ok? Só que o que acontece aqui agora? Se eu chegar aqui e botar assim, classe static, ponto, sobre, e mudar o nome, agora vamos botar
Moraes, por exemplo, o que vai acontecer? Primeiro eu vou comentar isso aqui. E vamos ver o que acontece. Vamos lá. Eu tenho uma fé que eu vou conseguir comentar. Comentei. Aí aqui, ó. Aqui apareceu essa informação depois. São dois objetos. É CN e CN2. São dois objetos. Por isso que essa nova forma de programar de orientação objeto. Dessa forma é a forma mais antiga. Ela não, aqui não é um objeto. Aqui é um estático, né? Ou seja, a gente também vai estudar variáveis constantes, tá? Vai estudar constante. E vou executar aqui. Ao dar o botão, ele vai executar esse objeto e esse objeto aqui, que não é um objeto, que é uma classe estática. Mas vamos lá, esperar carregar. Ok, vamos aguardar. Vou dar ok, apareceu a primeira opção, vou dar a segunda opção e agora a estática. Quando eu dar um ok, o que vai acontecer aqui? Vou fechar aqui e agora eu vou habilitar esse de baixo. Olha o que vai acontecer. Nesse caso, ele pegou esse objeto e esse objeto. Vocês viram lá, então vamos de novo. Agora eu coloquei dois também. Vamos ver se ele apareceu o sobrenome Rodrigues também. Vamos lá, eu vou arrastar aqui para o lado para ficar visualizar melhor. E aqui meu botão já sumiu. Vou clicar aqui. Então apareceu Léo do objeto CN, Alex do CN2 e agora ó, Rodrigues do sobrenome e agora não apareceu nada. Tá vendo? Então assim, uma vez que ele já assumiu que o sobrenome tem Rodrigues, ele não aparece o Moraes. Então isso aqui não existe. E essa classe estática não permite fazer isso. Então assim, vamos lá. Aí os programadores dizem assim, então eu não faço uso dessa classe, porque eu não posso criar objeto. Mas observe bem, se você tem aqui no principal, e cá eu vou clicar duplo clique aqui para gerar o load. Ou eu posso fazer até aqui também, nesse Alias, nesse construtor aqui. This, e eu expliquei um pouco sobre this, né? Que this seria o que? Esse formulário que eu estou agora. Qual formulário que eu estou? Esse aqui. Eu estou falando do principal, não é form única, que é o título. Eu vou até renomear aqui na propriedade do título e botar assim, título, sem acento, sem nada, para a gente não perder título. Pronto. Aqui é o título. Eu estou falando desse formulário aqui, ó, do principal. Olha o nome dele, principal. Então assim, o texto dele, por exemplo, vai receber quem? Vai receber a classe estática. Ponto. Sobrenome. Esse sobrenome aqui, o que acontece? Ele vai vir daqui. Eu poderia chegar aqui, em vez de botar o sobrenome, né? Eu vou deixar sobrenome, posso mudar ele aqui, por exemplo, uma propriedade chamada título do sistema. Título do, botar assim maiúsculo, do sistema, por exemplo. E no título do sistema, que aí agora eu vou chamar esse método aqui, por exemplo. Não, eu não vou como é que eu posso dizer? Eu não vou nem chamar esse método aqui, tá? Eu vou comentar aqui, não vou usar esse método. E vou fazer o seguinte aqui, e vou dizer que como ele é um string, ele vai receber o nome do sistema. O que acontece aqui no nome do sistema? Vamos lá, falar assim, Zatec Solution, tá? É o nome de toda a tela principal. Quando você abre uma tela, ele não fica mostrando o título, né? Título. Então, assim, para todas, imagine que você tenha 102 telas no seu sistema. Você precisaria mudar o nome do título do seu sistema agora. Aí você vai ter que chegar em todas as telas, todos os softwares, ficar mudando o nome, o título, que é onde? É aqui, ó, propriedade, título, no text dele. Aí você tem que mudar título X. Aí você vai lá no outro formulário, abre o formulário, vai lá em propriedade, título X. Aí vai mudando. Com essa constante aqui, você com essa estática aqui, você pode definir aqui, ó. Vamos dar um play aqui. Então eu vou. Ah, mas eu chamei lá? Acho que não. Acho que não. Eu não completei. Então aqui, ó, não é sobrenome, né? Então quando você chamar a classe estética, você botar um ponto, você chama o que agora? O título do sistema. Só isso. Quem que está lá no título do sistema? Tá aqui, ó. Tá? Então o que ele vai mostrar agora? O título do sistema. Isso já no initialize aqui, no principal. Ou posso botar no load também. O que a gente vai acontecer agora? Vamos dar um play agora. Agora imagine você tem. O que aconteceu? Vamos ver. O que ele me diz aqui de erro. Eu acho. Ah, tá. É porque eu tirei o sobre e eu não vim olhando. Acho que não tem mais nenhum erro não. Vamos lá, vou dar um play. Que eu tirei uma variável que existia, né? O sobre e não declarei. Ponto. Ó, observa que aqui eu estava com o título X. Quando eu carreguei, veio com Zatec Solution.
todas as telas que tiver no sistema agora, vai ter o que? Zatec Solution. Agora tá, eu quero mudar. Agora, o que é que eu faço? As minhas 150 telas, versão 1.2. Vai ser isso aqui agora. Aí você tem que chegar em todas as suas telas lá e vai mudar esse nome? Não, você só vai mudar uma vez. Então eu estou achando funcionalidade para isso. Quando eu dar um play agora, todas as minhas telas, meus formulários, vai ter o mesmo título. E também mostrei na aula anterior que quando a gente clicava lá no OK do login, ele pegava o nome que foi dado aqui no usuário e cá no sistema principal ele colocava lá: olá, seja bem-vindo fulano e tal. Nos meus sistemas, por exemplo, eu mostro isso. Quando eu faço login, eu consigo verificar qual é o usuário. Eu uso simplesmente a classe program, que ela já é static. Então aqui eu defino, mas eu posso criar minha própria classe, porque eu vou ter várias propriedades, vários strings, vários títulos constante. Eu quero pegar esse nome aqui, por exemplo, eu posso botar aqui a versão do meu sistema no meu rodapé. Eu posso criar um rodapé aqui e botar a versão do meu sistema em todas as telas. Agora, se eu tiver que mudar a versão do sistema, porque eu fiz uma melhoria, o que é que acontece? Eu mudo aqui. Então aqui, outra propriedade que eu posso criar aqui, eu vou mudar aqui e vai aparecer em todas as minhas telas. Beleza? Então espero que tenha ficado bem claro que é uma classe static, que eu usei até no exemplo anterior, e qual é a funcionalidade dessa classe chamada classe static. E como declara, né? Só o nome. Mudou aqui. Agora, se eu tenho uma classe estética aqui, então todas as minhas variáveis, meus métodos, meus controles tem que ser estéticos. Beleza? Espero que tenha ficado bem claro e até a próxima.